Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a Queen Bee, tá bom? E essa bonequinha a gente pode usar para topo de bolo ou para lembrancinha. E aí no próximo vídeo a gente aprende a fazer o LOL menino. Então já deixa o like aí, compartilha o vídeo para ajudar e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Chega de conversa e vamos modelar! Para fazer a Queen Bee, a gente vai utilizar o molde da LOL no tamanho M, tá bom? Esse molde a gente encontra lá no site da Simone Moldes, o link tá aí na descrição. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a cabeça, e aí é só fazer uma coxinha, tá bom? E aí essa ponta da coxinha a gente vai colocar ali na parte do nariz. Para desenformar, eu sempre começo pela parte de baixo. E aí depois que desenformou, a gente vai vir com um pincel modelador ou um boleador e fazer as cavidades ali da boquinha dela, tá bom? Para a orelhinha é só colocar duas bolinhas ali do mesmo tamanho e aí você pode marcar ou não com uma agulha, tá bom? Aí fica ao seu critério. Antes de colocar o olhinho, eu dou uma suavizada na marcação que vem no molde, tá bom? Para que esse olhinho ele fixe melhor. Aí eu só coloco o olhinho é lá da Yupi Biscuit. O tamanho que eu estou usando aí é o G, tá bom? Para esse tamanho de bonequinha. E aí a gente vai colocar o olhinho ali na posição e aí é só fazer uma leve pressãozinha. Eu já vou fazer um furo aí com o pincel modelador para facilitar depois que a bonequinha já estiver seca. Para fazer as perninhas a gente vai utilizar 2,5 gramas. É só fazer uma coxinha com a ponta um pouco mais fina e posicionar. Eu coloco o dedo indicador ali para mim delimitar a área, tá bom? Para ela não passar para a parte do colã. E aí para fazer a parte do colã, a gente vai usar massa preta, tá bom? Eu estou usando aí aproximadamente 4,5 gramas. Eu passo um pouquinho de cola ali na parte da perninha. E aí é só a gente posicionar ali, ó, deixando o espaço para a gente colocar o pescoço também. E aí para desenformar a gente sempre tira pela parte do pezinho, tá bom? E aí agora esse momento a gente vai alisar usando uma esteca agulha, tá bom? A gente vai alisando ali todas as partes ali das quinas, tá bom? Que fica ali o acabamento. E aí depois é só colocar um arame ali no pescoço, fazer um pouquinho ali, levantar a massa, tá bom? Para ela ficar um pouquinho mais pontuda ali no pescoço. E aí a gente vai deixar essa parte secando juntamente com a cabeça, para a gente montar no outro dia. Depois que o corpinho já estiver seco, a gente vai montar agora, fazer a parte do pezinho. Mas antes a gente precisa colocar um arame. Eu utilizo o arame de alumínio, tá bom? E é só posicionar ele ali na perninha até que ele chegue na parte preta. Para o sapatinho, vocês vão abrir uma massa mais fininha, tá bom? E já vão cortar ali 2 vezes. É só passar um pouquinho de cola e aí ela usa uma botinha preta. E aí é só vocês darem a altura que vocês precisam, tá bom? Cortar ali o excesso e ir alisando para fazer o acabamento. E aí a gente vai fazer isso 2 vezes. Para fazer a saia dela, a gente precisa abrir a massa mais ou menos com 3 milímetros de espessura. Então vocês podem usar a régua niveladora. E aí eu utilizei o cortador redondo, tá bom? Esse aí é o terceiro, do menor para o maior. E aí com a esteca agulha a gente vai fazendo ali os babadinhos, tá bom? Somente nas pontas. E aí agora eu vou vir com o cortador menor e cortar o meio, tá bom? Mas essa parte aí ela tem que ficar bem apertadinha ali no corpo. Então a gente vai cortar 2 vezes amarelo, tá bom? Amarelo ouro. E uma vez preto, pra gente fazer o degradê que tem na saia dela. Se você achar que precisa passar cola, você pode passar um pouquinho, tá bom? Mas eu não precisei passar cola aí, eu só fui encaixando, deixando um espaço entre as sainhas, tá bom? Porque depois a gente vai precisar pintar essas saias. E aí para finalizar a gente usa a amarela para dar o acabamento. Os bracinhos eu vou fazer agora porque eu preciso dar um movimento, então eu preciso que eles sequem fora do corpinho, tá bom? Porque como a gente vai pintar, eles não podem sujar.
E aí é só vocês utilizarem um molde que não tem segredo. Eu deixo um pouco de excesso ali para esse bracinho ele ficar gordinho, não ficar aquela coisa de molde, sabe? Ele vai ficar com um acabamento mais arredondado. E aí eu dou um movimento ali na mão com a esteca agulha, vou girando, tá bom? E aí a gente vai cortar ali na ponta desse bracinho na diagonal, para a gente poder encaixar ele no corpinho da bonequinha. E aí depois que a gente fez ali o encaixe certinho, a gente vai deixar esses bracinhos secando separadamente, tá bom? Para depois a gente usar a cola instantânea para colar. Para a parte da cabeça, a gente vai usar ali aproximadamente 10 gramas de massa, tá bom? Para fazer o cabelo da nossa Queen Bee. E aí é só a gente passar um pouquinho de cola ali atrás, tá bom? Espalhar essa cola e depois posicionar o cabelo. A gente passa um pouquinho ali na frente, onde ele vai pegar ali como se fosse a lateral do cabelo. E aí para fazer a franja a gente vai utilizar 4 gramas. É só a gente fazer ali um quibe, tá bom? Só que uma parte de baixo desse quibe a gente vai deixar ele retinho, ó, como se fosse uma meia lua. E aí é só achatar, passar um pouquinho de cola. E essa franjinha ela é um pouco ali em cima do cabelo, tá bom? Ela não fica rente. E aí com a esteca gravata a gente vai fazer essa marcação somente ali na frente. Para cada coque dela eu utilizei 3 gramas. E aí eu fiz uma bolinha e depois eu boleei ali com o boleador para fazer uma cavidade para poder ela encaixar. Porque se a gente coloca ela redondinha, ela corre o risco de soltar depois. E aí na parte de trás é só vocês usarem um boleador ou uma esteca agulha para fazer a marcação. Para fazer os cílios é só vocês utilizarem ali um pincel bem fininho, tá bom? Esse aí é um 0422 da Condo. E aí a gente faz ali um cílios maior, tá bom? Em cima. E depois embaixo a gente vem fazendo os 3 que ela tem. Para o batom dela eu estou utilizando ali uma tinta rosa bem escura, tá bom? Mas poderia ser um vermelho também. E aí para o blush eu vou usar esse aí que é o Pink Penelope da Saramanil, tá bom? E um pincel bem macio para a gente poder passar. Com a tinta dourada a gente agora vai pintar ali toda a parte que for amarela do vestido, tá bom? Para dar o acabamento. E aí a gente já aproveita e pinta também ali a parte da cabeça. Mas lembrando que a cabeça dela também tem que estar bem seca para a gente poder fazer essa pintura, tá bom? No cabelo. E aí a Queen Bee ela tem um glitter dourado, tá bom? Mas aí você pode usar glitter ou a cola glitter. Nesse caso aí eu estou utilizando a cola glitter, é só ir passando e depois espalhando, tá bom? E aí ali na parte do vestido dela, na parte preta, ela tem umas listras ali douradas, tá bom? Que eu acabei esquecendo de fazer. E aí eu me lembrei e tô fazendo agora. É só usar um pincel fininho que a gente usou para os cílios para fazer. E aí eu vou usar o mesmo glitter que eu usei no cabelo na parte da saia que for dourada. E aí depois que todas as partes já estiverem secas, pintadas, tá bom? Com acabamento, agora é a hora da gente montar. A gente vai usar cola instantânea, é só passar ali nos bracinhos, posicionar. E aí eu gosto de colar também a cabeça logo para depois colocar o outro bracinho. E a nossa Queen Bee ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, tá bom?
e deixar aqui na descrição o que você achou. Para quem quiser adquirir o molde, o link vai estar aí na descrição. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!